Olá gente, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar o que acontece, quando você passa para o plano espiritual. E é muito interessante você observar o seguinte: toda vez que a gente vem aqui para esse plano, a gente não vem a passeio, existe toda uma programação para o que vai acontecer aqui. O momento exato de quando a gente vai desencarnar, quando a gente vai passar para outro plano, muitas vezes pode ser mudado. Eu lembro de uma passagem num dos livros do Chico Xavier, e que o espírito, que quando chegou do outro lado, ele começou a reclamar, que ele entendeu, onde ele estava, ele começou a reclamar. E ele disse assim: poxa, eu fiz tudo certo, fiz tudo bem, eu era uma pessoa que ajudava os outros, que colaborava e etc. Por que eu morri? Eu era muito jovem para morrer, por que vocês me tiraram de lá? E os espíritos foram e falaram para ele, os mentores espirituais falaram para ele: olha, realmente você está certo, não era o momento de você morrer, porém você sofreu um acidente, e esse acidente, você ia ficar no hospital durante muito tempo, ia consumir todos os recursos da tua família, e com isso você ia impedir a evolução de outras pessoas. E aí ele entendeu, o momento dele, aceitou, e com isso conseguiu evoluir espiritualmente. Eu trago essa história para você pensar que nada está sob o nosso controle. Muitas vezes a gente vai perder o controle, vai acontecer antes do que a gente imagina, e a gente precisa estar preparado para isso. A verdade é que ninguém está, Muita gente tem aí uma dificuldade muito grande em entender quando chega no outro lado e percebe que a vida passou. Foi um sopro. Trago o exemplo de uma outra pessoa, uma amiga, que acompanhou o pai no leito de morte. E quando ela chegou e conversou com o pai, ele olhou para ela já com 80 e tantos anos, quase sem cabelo branco na cabeça, falou para ela: minha filha, aproveite a sua vida. Foi muito rápido. A experiência que eu tive aqui passou como um sopro. De eu lembrar de mim como criança para agora, foi como se fosse uma coisa assim, imediata. Aproveite sua vida. Então assim, são duas histórias que falam um pouco desse momento, uma pessoa que morreu realmente no fim da vida, realmente já não tinha mais o que viver, e ainda assim achava pouco, e outra, que morreu prematuramente, por conta do momento que aconteceu. Agora, exatamente o que acontece? Cláudio, eu acabei de desencarnar, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa que vai acontecer é que você vai perceber a presença de espíritos, certo? Muito provavelmente, se você estiver fazendo o teu papel, evoluindo espiritualmente, conectado com coisas boas, positivas, criando uma realidade que você gostaria de viver, muito provavelmente quem vai estar do teu lado ali é o teu mentor. Esse mentor, ele vai te orientar. Ele vai dizer: olha, você desencarnou, vem comigo que agora a gente vai fazer parte, vai fazer um tratamento espiritual, para você rever tudo o que aconteceu na tua vida. Existem espíritos que nesse momento seguem o mentor, e vão para o plano realmente espiritual, e outros que ficam por aqui. E essa região onde esses espíritos ficam, geralmente é uma região umbralina, uma região que existem outros espíritos, espíritos com uma carga negativa muito pesada. E aí pode ser que, dependendo da morte que você teve, você desencarne, por exemplo, num acidente, e você sai com muita raiva. Automaticamente, ali naquele momento, você vai trazer energias muito negativas, muito deletérias, e vai conectar com espíritos que estão nessa vibração. Então pode ser que você nem enxergue o teu mentor, por conta dessa energia aí que está vibrando no teu ser muito negativa. Pode ser também que você siga o teu mentor, chegue no plano espiritual e não aceite ficar ali. E aí você desce, e da mesma forma pode passar anos aqui, eu estou falando de centenas de anos, atrapalhando a evolução de pessoas que podem estar aqui. Existem espíritos que querem conectar com o parceiro que deixaram, com os filhos, e muitos deles acabam obsediando, acabam às vezes tomando até a posse do corpo da pessoa ali e vivendo como se aquela pessoa ali não existisse mais, certo? Então ali muito cuidado com isso. É muito importante que a gente tenha conversas como essa para você já ir decidindo o teu caminho até lá. É muito fácil para eu estar falando aqui, completamente encarnado, sem
lembrar dessas experiências passadas, mas eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais a gente evolui, mais a gente aprende, a chance de entender a situação quando você passar para o outro lado aumenta, certo? Então imagina que você siga o caminho do bem. Você ouviu o teu mentor, segue para o caminho espiritual, então você vai ser levado para uma comunidade espiritual, provavelmente para um hospital, tá? Onde você vai cuidar das mazelas que acompanharam a tua alma. Pode ser que você traga raiva, pode ser que o teu perispírito, se você faleceu no momento de acidente, esteja ali de alguma forma danificado, e nesse hospital você vai cuidar disso, ok? Você vai passar alguns dias ali, talvez dormindo. Alguns dias, uma semana, 2, completamente em repouso, né? Sendo alimentado somente por uma água, como se fosse um soro, tá? E ali você fica por um período. Passou aquele período, você vai e acorda. Quando você acorda, você levanta, você tem uma energia que talvez você só lembre do momento quando você era uma criança. Que você está ali com plenos pulmões, com muita vontade, com muita facilidade, é muito fácil correr. Se você quiser, você voa, você percorre ali um grande espaço com um tempo muito baixo. Né? Então essa vitalidade de volta faz com que os espíritos, principalmente aqueles que morreram, né, numa fase muito avançada, numa idade muito avançada, que eles corram, né, que eles fiquem ali num estado de êxtase, de ânimo muito grande, muito forte. E a partir daquele momento, você vai passar a fazer estudos regulares com o teu mentor. Um acompanhamento regular para você rever a tua última encarnação, ver os aprendizados que você teve, os acertos, os erros, e só então, isso pode demorar alguns anos inclusive, só então passar a programar o novo, né? A tua próxima encarnação, as coisas que você tem a aprender, a evoluir, para seguir adiante. Pode ser que você seja nesse momento proibido de ver os teus entes queridos, tá? As pessoas que você deixou, teus filhos, tua esposa, enfim. Você pode ser proibido. Por quê? Porque pode ser que você não goste do que vir. Pode ser que o teu filho se tornou uma pessoa diferente, né, quando você partiu. Pode ser que a tua esposa tenha casado com outra pessoa e vice-versa, né, o teu esposo tenha casado com outra pessoa, enfim. Quando você volta e tem esse choque da mudança, você acaba repelindo aquilo e pode ser que você largue até o lado espiritual que você estava ali evoluindo tão bem. Então, o teu mentor ele vai ter todo o cuidado, todo o zelo com você de não permitir que você volte. Porém, ele vai respeitar o livre-arbítrio. Se você quiser voltar mesmo antes da hora, você vai conseguir. Tá? Agora, se isso acontecer, pode ser que algo aconteça aí de muito prejudicial a você e você não consiga voltar. Porque imagina, você está num ambiente totalmente novo, se recuperando ali, quando você volta, você conecta com energias que talvez você não esteja preparado. Conectou, aquela energia te amarrou, você esquece. E aí acaba não recuperando isso e pode passar anos nessa condição. Né? Existem espíritos também que vão para esse momento, esse caminho aí de evolução e percebem um grande arrependimento por não terem feito o que precisavam fazer. Né? De repente não seguiram o propósito deles, não trataram bem a esposa, não trataram bem os filhos, e aí tem um grande arrependimento, uma grande vergonha, um grande remorso, uma grande mágoa, e essas pessoas podem parar numa zona umbralina e demorarem anos para saírem. Tá? A gente tem casos narrados aí por vários médiuns de espíritos que fizeram muito mal à humanidade, pensando que estavam fazendo bem, e quando chegaram lá, não conseguiram suportar o peso da dor. Né? E esses espíritos passaram anos ali em zonas umbralinas, se recuperando do choque. O Hitler foi um deles, né? Passou anos ali se recuperando. Hoje está sendo tratado por um espírito, o Carl Jung, né? Que também era alemão. Então Hitler passou por um momento muito grande ali, se arrependendo de tudo que fez, e fez, né? Querendo fazer o bem. Na cabeça dele ele estava fazendo bem, estava limpando, né, a humanidade.
e a realidade se mostrou bem diferente do que era a intenção dele. Ele matou. Hoje já é um espírito que se conscientizou do mal que fez e continua aí trabalhando a sua evolução. E eu posso citar vários outros. Mas o fato é que você vai perceber tudo que fez, vai programar o teu retorno e vai poder voltar, né, refletindo muito sobre o que você pode fazer de diferente na tua encarnação. É por isso também, gente, que aqui a gente não lembra de outras vidas. Porque imagina você lembrar que foi uma das pessoas que atirou pedra na cruz, né, de Cristo. Você viveria muito com uma culpa, né, muito grande. E o que existe aqui, pelo menos da espiritualidade, é um perdão para que você refaça e faça diferente, faça melhor, você evolua, né? A espiritualidade quer isso. A espiritualidade torce por você para que você passe por essa jornada aqui e saia melhor do que quando entrou. E o ideal também é que você, quando passe, deixe a vida das pessoas melhor. Deixe a vida não só da tua família, né? Isso não tem a ver com os bens que você deixou, ok? Tem mais a ver com quem você deixou, como você deixou. Você deixou os seus filhos meio malucos porque você batia neles, você xingava eles? Ou você deixou eles bem? Deixou pessoas preparadas para seguir um legado que talvez você tenha deixado? Deixou pessoas preparadas para ajudar outras, né? E gerar uma onda de bem, uma onda do bem que vai durar gerações, né? É isso que a espiritualidade deseja para todos nós. Porém, né, alguns seguem um caminho e outros seguem outro caminho e livre-arbítrio, certo? A espiritualidade não vai interceder para que você mude a tua energia. Mas, se você procurar, toda ajuda será colocada à tua disposição. Toda vez que eu lembro isso, gente, eu estou passando por um momento difícil, seja onde for, eu peço ajuda e você deve pedir também, tá? É aberto para todos nós pedir uma orientação da espiritualidade quando a gente achar que deve, quando a gente achar que precisa. Pode pensar em colocar no teu pensamento: eu preciso de ajuda, gostaria de orientação da espiritualidade. E segue o teu caminho. Então, passado esse momento de aprendizado, né, nós vamos começar a olhar para frente, perceber o que a gente precisa fazer e planejar a nossa encarnação, né, uma encarnação futura. Existem espíritos mais evoluídos que passam mais rápido por essa etapa e já começam a trabalhar e talvez evoluir para não voltar para esse plano, né? E aí eles já vão para outros planos buscando a evolução maior. E existem espíritos que vão demorar anos, centenas de anos por essa etapa até voltar a encarnar, né? E outros que vão ficar ali com medo de voltar a encarnar e vão por um bom tempo ali refletir sobre se é o momento de voltar ou não, tá? Então isso não depende da pessoa, não significa dizer que ciclano é melhor que fulano por conta disso, não. Significa dizer que todos somos diferentes, todos temos aprendizados diferentes para fazer e a lei da evolução é essa, pronto, vai acontecer de maneira diferente para cada uma das pessoas, certo? Então eu espero ter falado bastante sobre esse tema, ter orientado e esclarecido algumas dúvidas que porventura você tenha. Gostaria muito de ver o teu comentário aqui, tuas dúvidas, sugestões de novos vídeos, né? E a tua curtida, teu compartilhamento para que esse vídeo chegue a mais pessoas e você ajude a gente a levar essa mensagem para mais gente. Eu acho que é muito importante, principalmente no momento que a gente está passando, um momento de evolução terrena, de busca, né? De aprendizado. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.